E estamos ao vivo, Cris. Estamos ao vivo, bem-vindos aí a quem está aqui com a gente online, assistindo esta edição de Mercado Informal, o programa que vem aí ao ar todas as quartas-feiras, até aqui às 18 horas, a partir da semana que vem às 17h30, aqui na Rádio Unaerp, neste formato de live, sendo transmitida pelo Facebook, né, da Rádio Unaerp, e hoje temos dois convidados de peso aqui, temos hoje o Thiago de Barros Correia, que é CEO da Rede Consultoria e ex-diretor da ANEEL. Além disso, temos também a Josiane Palomino, que é diretora de geração da Comerc Energia. Hoje vamos falar, logicamente, de energia, principalmente considerando a necessidade que teremos de talvez uma renovação da nossa planta energética, da nossa matriz energética a partir do pós-pandemia, considerando uma certa exigência de reestruturação econômica, e os nossos convidados vão poder falar um pouquinho sobre isso, aí, que eles entendem muito mais do que eu. Junto conosco, como sempre, estão aí a professora Beatriz Celan, nossa econometrista, e o Marcelo Bufa, nosso especialista em política. Na técnica, a Isabela, que estava até agora ali curtindo pelo Bayern, que está metendo 3-0 no Lyon, né? E está indo para a final com o PSG do menino Neymar no domingo. E vai ganhar. Anota o que eu tô falando. Vai dar Bayern. Eu acho que eu chorei tanto pelo Barcelona na semana passada também com meu filho, 8-2. Isso não é placar, né? Eu pensei que era basquete num determinado momento lá. Mas enfim, vou começar pelas mulheres. Josiane, muito bem-vinda aqui ao nosso programa, um convite aí que a Bia fez, falou muito bem de você. Eu gostaria que você se apresentasse aí à nossa audiência, falasse um pouquinho do que você está fazendo e seu envolvimento com essa área de energia. Legal. Bom, Cris, obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Contando um pouquinho da minha história, eu conheci a Bia na faculdade, né, Bia? A gente fez a graduação em economia e depois o mestrado juntos também. Logo depois do meu mestrado em economia, que a gente fez na FEA em Ribeirão, eu acabei entrando numa empresa de gestão de energia elétrica, que era a Cristal-Sev. Hoje essa empresa não existe mais, ficava em Ribeirão Preto também. E depois da Cristal-Sev eu vim para a Comerc, comecei no escritório aí de Ribeirão, mais na parte comercial, de assessoria mesmo para as usinas. E aí depois, em 2014, eu me mudei para São Paulo. Foi quando, em 2012, eu assumi a área de gestão das usinas mesmo, me tornei a gerente da área. E agora eu sou a diretora de geração da empresa. A gente presta serviço para grandes usinas, né, para usinas de geração centralizada. E também, no começo desse ano, eu absorvi a área de geração distribuída, que é o foco nas pequenas usinas, pequenas gerações que têm mais próximos dos centros de carga. Então, resumidamente, é isso. Caí no mundo da energia na época do mestrado. O bicho me pegou e não me largou mais. Puxa, muito bem. Eu acho que o Thiago tem uma história parecida também. Eu acho que a relação dele com a energia começou no mestrado também, né, Thiago? Conta um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. Eu sei que estava para escrever um livro aqui de tudo que você fez até agora. Tenho acompanhado aí pelas redes sociais. Fala um pouquinho aí do seu envolvimento até o momento atual. Primeiro tem uma coincidência com a Josi também, né? Eu conheci o Christian na graduação. A gente fez economia junto na Unicamp, né? Muito antes de vocês, claro, né? A gente é um pouquinho. Com certeza, eu tinha cabelo na época. Na época. Mas a gente fez a graduação em economia, e aí eu, no mestrado, resolvi fazer mestrado na área de energia, lá na Unicamp também, planejamento de sistemas energéticos. E aí comecei a estudar energia elétrica com foco em teoria de jogos, né? E para aplicação em leilões. E aí eu defendi a minha tese de mestrado em 2004, exatamente na época em que eu estava vendo a segunda reforma regulatória do setor elétrico, com foco para uso em leilões. Então, meu mestrado já foi no âmbito de um programa de P&D da ANEEL, pago por uma empresa, a Chesf, né, a empresa do Grupo Eletrobras, exatamente já pensando em fazer leilões de venda de energia. E aí, como era do Grupo Eletrobras, o Ministério de Minas e Energia se interessou pelo trabalho, e aí eu tive a chance, é uma chance bem rara, mas a gente tem que aproveitar, de poder aplicar o material da pesquisa no caso concreto. Então, em 2004, eu fui para o Ministério de Minas e Energia,
para trabalhar na assessoria econômica para fazer os primeiros leilões de energia desse novo modelo, o primeiro leilão de energia existente e o primeiro de energia nova. Desenhei a sistemática dos leilões e os contratos. Aí fiquei, né? Era aquela ideia, vou lá, fico 2 anos em Brasília e depois volto para terminar o doutorado. O doutorado nunca foi terminado e estou em Brasília desde então. Passei no concurso, virei servidor público, continuei no Ministério de Minas e Energia por muito tempo, virei o adjunto da assessoria econômica, e depois tive uma passagem rápida pela Anatel, pelo Ministério da Economia, sempre trabalhando com a área de infraestrutura regulada, e em 2014 eu fui nomeado para ser diretor da ANEEL, da Agência Reguladora de Energia Elétrica. Eu cumpri um mandato de 4 anos, e em 2018 eu tirei licença, saí do governo, e estou, desde então, atuando na iniciativa privada, com empresa de consultoria na área de modelos de negócios e regulação. E a gente tem trabalhado em todas as áreas, né? Desde geração, comercialização, transmissão, distribuição de energia elétrica, fazendo um pouquinho, como um generalista de um setor super especializado, né? Então, alguém consegue falar um pouquinho de cada uma das coisas, mas se a Josiane me apertar aqui, ela sabe muito mais do que eu de geração, do que comercialização. Então, sejam gentis comigo. Os nossos assuntos vão ser bem genéricos, mas eu acho que dá casamento aí, pelo que eu estou percebendo aí, vocês vão ter negócios. Um consegue complementar o outro aí, pelo menos eu já entendi ali o que cada um está fazendo hoje. Eu vou começar a conversa com vocês, levando em consideração que nós estamos vivendo uma situação ímpar no mundo inteiro, né? E no Brasil, essa situação, ela tem se mostrado um pouco mais complicada do que no resto do mundo, talvez pela forma como as coisas foram tocadas aqui, tanto no âmbito dos estados quanto no âmbito federal, mas nós não estamos aqui para falar de saúde, nós não estamos aqui para falar de outras coisas que não energia, mas, logicamente, toda atividade econômica impacta, de alguma forma, na atividade de vocês. Eu vou lançar primeiro uma pergunta para o Tiago, para ver se, espero não ser muito capciosa essa pergunta. Tiago, você conhece bastante a nossa matriz energética, por ter trabalhado com isso de uma maneira bastante íntima, né? Você fazia parte do seu dia a dia e ainda faz. E houve um período da nossa história, principalmente um pouco antes de você entrar nesse meio, onde a nossa matriz energética ela tinha problemas em relação a dar conta de uma demanda cada vez crescente que o país tinha. Isso foi adequado até determinado nível, mas sempre houve preocupação a respeito do abastecimento, sempre houve um certo grau de fragilidade no sistema. A minha pergunta para você é o seguinte: como é que nós estamos hoje, principalmente com essa redução da produtividade que nós estamos assistindo aí nos últimos anos? Basicamente, nós tivemos isso acentuado por conta da redução da demanda neste último período. E o que nós precisamos fazer se a gente quiser dar conta de incrementar a nossa produtividade para sair dessa vala que nós nos encontramos hoje por conta desse apagão produtivo e apagão da demanda que nós estamos vivendo em períodos de pandemia? É meio que Deus e sua obra essa pergunta, né? Mas consegue nos ilustrar mais ou menos com aquilo que você conhece? Tá, vamos ver, né? De fato bem completo. Mas basicamente a gente tem no mercado de energia elétrica 2 grandes grupos de países no mundo. Aqueles em que o mercado ele tem que ser expandido por uma necessidade de potência, que é a capacidade de gerar instantânea, e aqueles países em que você tem a expansão dominada pela necessidade de energia, que é o fluxo que você consegue entregar dessa potência ao longo de um determinado tempo, normalmente um mês ou um ano, né? O Brasil, ele construiu todo o parque dele hidrelétrico a partir da crise do petróleo, com expansão de hidrelétricas. Então, a gente chegou a construir coisas como Balbina. Então, qualquer coisa fazia sentido se fosse para substituição de uso de petróleo, e o nosso carvão é muito ruim. A gente fez algum esforço com o nuclear,
mas basicamente a gente expandiu a nossa matriz com base em energia hidrelétrica. O que é que isso significa? Significa que a fonte de energia é a chuva. Então, a gente tem um regime sazonal ao longo do ano, que, além disso, ele é variável, ele é estocástico, né? Nossa professora de econometria, ela é randômica, tem uma probabilidade associada com essa distribuição. Então, qual que é o problema? Você tem que ter uma capacidade instalada muito além da sua carga para fazer frente à intermitência, à sazonalidade, tanto da carga que flutua, quanto da geração que depende da chuva. Então, a gente conta com quase o dobro da potência instalada do que a carga de pico. Então, isso significa que a gente tem, de certa maneira, um conforto em termos de investimento em potência. Mas o que a gente precisa é garantir a adequação do recurso energia, que depende da chuva e da capacidade de armazenamento. Então, a gente pode construir grandes reservatórios, como o Brasil fez, para fazer frente a essa sazonalidade. Com a carga, com o consumo de energia que a gente tinha no passado, reservatórios como o Sobradinho, eles eram plurianuais, a gente poderia ficar 2, 3 anos sem chuva, que o que tinha de água guardada era suficiente. Com o crescimento da demanda, esses reservatórios eles passam a ser exauridos todos os anos, se não tiver chuva, né? A gente já não pode mais contar com eles como uma reserva para vários anos, mas simplesmente para acomodar variações ali dentro do ano. A gente passou por um período de seca muito forte nos últimos 7 anos, então a gente chegou a chegar a quase situações de falta de energia. Mas, de alguma maneira, a gente sempre conseguiu manter uma quantidade de investimentos sempre à frente do crescimento da demanda, o que é muito difícil, porque você tem que decidir quase com 5 anos de antecedência para a maioria dos projetos, porque demora muito para implementar e para fazer as conexões de rede. Então, a gente, ora tinha usina, mas não tinha transmissão, ora tinha transmissão, mas não tinha usina. Isso não é um problema só do Brasil, a Alemanha enfrentou isso, os Estados Unidos enfrentam isso, a Califórnia agora está tendo blackouts rolantes por falta de capacidade instalada. Então, é algo que é de fato muito complexo, mas a gente conseguiu, de alguma maneira. O mundo todo começou a ter uma mudança, mais recentemente, para tecnologias que são de escala menor e mais fácil implantação, o que ajuda muito a resolver esse problema. Então, eu não preciso de 6 anos de antecedência para decidir fazer uma usina fotovoltaica. Eu posso decidir, contratar e construir em menos de 1 ano e meio. Então, isso facilita bastante. Eólica também consegue fazer rapidamente. Só que a dificuldade com essas fontes é que elas são ainda mais sazonais, ainda mais estocásticas do que a hidráulica. E elas são intermitentes também. Elas têm... por exemplo, o sol não tem a noite, então ela vai ficar tendo essa variação diária que a gente chama de intermitência. Então, essa é uma das grandes dificuldades, é que a gente, hoje, as nossas melhores fontes energéticas disparadas, elas são todas sazonais, e eu tenho alguma complementaridade com a hidráulica, mas eu não tenho uma complementaridade plena. Mas até aí é fácil, né? O problema não é exatamente isso. Como fazer investimentos grandes, como fazer investimentos com prazo de antecedência muito grande, é comum em vários setores. O problema é que a energia, o preço dela, depende do custo variável da última usina que vai ser despachada, né? É o custo marginal. Né? O preço igual ao custo marginal é teoria clássica microeconômica, né? Só que o problema é que o custo variável das nossas usinas é 0. Então, o custo marginal tende a 0. Então, durante períodos muito longos de tempo, o custo marginal não é capaz de remunerar o custo médio. E em alguns eventos muito raros, né, eu tenho um custo marginal tão alto que eu estou usando uma térmica diesel para gerar, que eu sou capaz de pagar 10 usinas de uma única vez com essa geração. Mas quando a gente fez essa transição para o mundo mais eólico, mais fotovoltaico, a probabilidade de despacho dessas usinas termoelétricas tende a ficar cada vez menor. Então, hoje, esse preço de escassez termoelétrico banca todo mundo. Mas daqui a alguns anos, a gente vai ter um problema que é chamado de missing money. O mercado de energia não vai ser capaz de gerar recurso suficiente para pagar os investimentos. E aí a gente vai ter uma mudança completa na lógica, né? Acho que esse é o grande desafio do mundo como um todo. Como garantir os investimentos do futuro, porque a lógica que a gente nos trouxe até aqui não vai funcionar mais.
Então, esse é um dilema que o setor elétrico está se debatendo desde 2015, né, com base numa consulta pública que o Ministério de Minas e Energia começou, e que agora, com a pandemia, se torna mais evidente. Porque quando a pandemia derrubou a atividade industrial, o preço foi lá para baixo. E alguns empreendimentos que estavam tentando se viabilizar já perderam a viabilidade. Então, a gente começa a ter dificuldade de financiar novos projetos hoje. Não vai ter mais contrato de distribuidora, vai ter que ser financiado tudo no Mercado Livre, a Josiane vai explicar a dificuldade disso, e com uma expectativa de preços muito baixos no horizonte de médio prazo. No curto ainda alto, mas médio e longo, preço baixo. Entendi. Josiane, então, eu vejo que vocês têm, enquanto cogeradores, uma participação bastante importante dentro desse cenário, principalmente pela diversificação da matriz, né? E como é que ficou a questão da demanda de vocês em relação a este período, uma vez que os custos acabaram baixando na área de energia? Esse negócio era um negócio que era visto até algum tempo atrás como uma tendência nas usinas, né, de qualquer outro tipo de energia. No caso, você trabalha em usinas que a principal matriz é álcool, não é isso? Álcool e açúcar. A gente, na verdade, nossos clientes têm várias fontes. A gente tem uma carteira de biomassa, mas a gente também tem uma carteira bem ampla de eólicas e solares, PCHs, hidráulicas despachadas, tem de tudo um pouco. Mas a gente não é o proprietário da usina, a gente presta serviço para as usinas que nos contratam para fazer a gestão do portfólio. Como é que ficou o mercado com essa situação diferenciada? Então, essa situação diferenciada tornou o mercado bem ilíquido, né? Então, porque como o Thiago estava falando, né, a gente teve uma redução de carga inesperada, ninguém estava contando com essa situação. A gente passou por uma fase muito intensa de renegociação dos contratos, porque alguns clientes, inclusive consumidores, querendo exercer cláusulas de força maior, de caso fortuito, e isso ensejou uma série de renegociações, porque, de fato, você acaba trazendo isso para um problema em cascata, né? Tanto que uma das soluções que se discutiu muito fortemente foi com relação a como é que eu absorvo essa situação toda, porque quando a gente fala de energia, a gente tem que olhar dois ambientes, né? A gente tem que olhar o ambiente regulado e o ambiente livre. Os dois ambientes foram afetados, porque o consumo caiu, independentemente de onde está vindo a energia, né, de qual ambiente de contratação. Ambiente regulado é o que o Thiago falou, que são os leilões de energia, né, onde as distribuidoras contratam energia para atender os seus consumidores. O ambiente livre é quando a gente tem o consumidor contratando diretamente da geradora ou de uma comercializadora de energia, que tem o papel de transformar o produto de maneira que atenda mais a necessidade do consumidor. Então, ela tem o papel de trazer liquidez para esse mercado. Hoje, a gente tem alguns requisitos legais que permitam esse enquadramento, então não são todos os consumidores que podem estar no mercado livre, mas hoje a gente tem uma participação bem atuante dos consumidores, é um mercado que vem crescendo. Então, e a gente teve impacto da pandemia nos dois ambientes. Então, a gente teve tanto situações dos consumidores livres renegociando contratos para poder garantir que não ia ter um problema de pagamento, que iam conseguir, de alguma forma, remanejar essa situação lá para frente. Mas a gente também teve um impacto no mercado cativo. Então, dentro do ambiente regulado, os principais afetados disso tudo foram as distribuidoras, porque a carga reduziu. Elas têm um portfólio de contratos que é oriundo dos leilões de energia que o governo promove, e esse mix de contratos tem um preço, né, e é um preço que não estava acompanhando de fato o que aconteceu, que foi essa redução abrupta do mercado. Então, e o que acontece com essa energia da distribuidora quando a carga diminui? Ela tem que honrar os contratos dos leilões, que são usinas que viabilizaram os investimentos a partir desses contratos. E, por outro lado, quando a energia sobra, quando ela não tem para onde destinar esse montante, isso acaba sendo liquidado no mercado de curto prazo, que é essa questão do custo marginal que o Thiago estava colocando, que é o PLD, né, o preço de liquidação das diferenças. E quando você tem o PLD baixo e o contrato alto, significa que a distribuidora está perdendo dinheiro, está ficando com um problema de caixa, literalmente.
E aí a discussão que veio dentro do governo foi, de fato, de propor soluções para que isso não chegasse até a ponta do gerador, porque senão se poderia ter um cenário de inadimplência extremamente alto, e aí que veio toda a solução da conta Covid, dos empréstimos que foi autorizado para serem feitos em nome das distribuidoras. Mas o que a gente observou, de fato, foi uma redução abrupta do consumo, consequentemente, uma redução do preço, também abrupta da mesma forma, e uma dificuldade de liquidez, porque as sobras de energia, você não tinha contrapartes para destinar esse montante. Então, você tinha dificuldade para fazer essas transações aí no mercado de curto prazo, né, para fazer a gente de posição. Josiane, você acha que a resposta do governo, ela dá conta de responder a esse risco que o mercado está visualizando, principalmente a novos investimentos no setor de energia? Com relação a novos investimentos, eu acho assim, como você mesmo colocou, né, Cris, é uma situação extremamente atípica. Acho que no setor elétrico, o Thiago pode falar com propriedade, muito mais propriedade do que eu, mas a gente nunca passou por uma situação dessa antes. Então, está sendo um aprendizado. O objetivo, de fato, é sanar essa situação, pelo menos nesse primeiro momento, mas acho que o sucesso da empreitada vai depender muito de como essa carga vai se comportar e de como a atividade econômica vai se recuperar daqui para frente, como é que esses consumidores vão voltar a consumir energia. A gente já teve a gente já observou uma retomada, né, uma recuperação dessa carga, mas eu acho que ainda é um pouco cedo para falar se isso veio para ficar, em que patamar isso vai ficar, porque a gente ainda não tem uma vacina, a gente ainda tem muitas empresas trabalhando em home office, por exemplo, todos nós aqui estamos em home office, a gente tem as atividades não essenciais, digamos assim, elas ainda estão numa medida de isolamento, de distanciamento social. Então, a carga retomou, mas o ritmo de consumo talvez não na mesma velocidade que estava antes da pandemia. Então, acho que a solução ser perene, ser de fato eficaz, vai depender também de como isso vai acontecer daqui para frente, para saber se isso que foi apurado até então foi suficiente para resolver a situação ou não. E, de certa forma, isso tem um impacto nas tarifas, então tem todo um desdobramento que a gente ainda é difícil de prever como isso vai acontecer. Eu acho que a gente pode dar alguns números. Eu ia passar para o Thiago, inclusive, para perguntar, para complementar essa pergunta, já que você vai também falar sobre ela, o que você faria, cara, nessa situação? Excelente pergunta, Cris. Mas é assim, só para ter ideia um pouco dos números, né? A carga no Brasil ela chegou a cair 18%, né, nos primeiros meses. E o faturamento, né, porque o quanto que os clientes pagam das distribuidoras chegou a cair 30%. Agora a distribuidora só fica com 20% da receita para ela. O resto é para pagar impostos, pagar transmissão e pagar geração. Então, ela não tinha dinheiro nenhum para ela e ainda tinha que parar de pagar os geradores, né? Então, de fato, o governo teve que agir muito rápido, por isso teve a medida provisória para criar uma linha de crédito, para poder garantir essa liquidez. Então, é um problema de injeção de liquidez. A carga ela volta lá na frente e a tarifa, de certa maneira, vai ter que ser reequilibrada, né? Então, a distribuidora vai ter essa receita no futuro. Isso é um problema para o consumidor cativo, a tarifa vai ficar mais cara, e a parte deles vão migrar para o ambiente livre, quem tiver a chance de sair, que é basicamente só os consumidores maiores por enquanto. Mas, então, a primeira medida do governo foi correta, não tinha muito o que fazer. Agora, a segunda medida já é muito mais complicada. Ontem a ANEEL soltou uma audiência, uma consulta pública, para tratar de como é que vai ser o reconhecimento do reequilíbrio associado com a pandemia. E, assim, ela reconheceu a necessidade de liquidez, mas ela tem se recusado a reconhecer o impacto econômico. Tem dito que isso faz parte da esfera do risco. Né? Então, ela saiu da descrição sobre risco ordinário e risco extraordinário e aí trabalhou com o conceito de risco integral, né? Então, diz que o risco de mercado ele é da distribuidora e da arrecadação também. E aí ela vai receber isso via as regras normais de tarifa, podem demorar até 5 anos para alguma distribuidora que já tenha tido a revisão no ano passado, ou podem ser já no ano que vem, por exemplo, algumas
distribuidoras já vão ter revisão em 2020 e 2021. Isso, para mim, é um problema muito sério, eu não iria nessa linha. É claro que não é para repassar todo o risco, tudo o que aconteceu, mas a gente não pode esquecer de que boa parte dessa redução de consumo se deveu de atos do poder público, atos do príncipe. Então, quando o governo chega e fala, fechem as fábricas, porque eu prefiro evitar o contágio, já que não tem vacina, e ter que lidar com o custo social e humano dessa doença, isso é algo que não estava precificado, porque não tem como uma empresa adivinhar, primeiro, que vai ter uma pandemia, que essa pandemia vai ser necessária o fechamento de fábricas por 3 meses. Então, isso não estava no preço da proposta original do contrato. Então, ele tem que ser reequilibrado. A forma de reequilibrar isso pode ser via tarifa, pode ser via concessão de prazo adicional, mas a ANEEL não deveria, e ela tem hoje se posicionado muito fortemente no sentido de reconhecer muito pouco disso, de isso ter que ser nas bases normais do contrato. Eu acho que, do ponto de vista institucional, é uma decisão ruim. Isso vai colocar o risco do país muito alto, né? E os investimentos no setor elétrico como um todo vão ficar mais onerosos, especialmente por uma coisa que a Josiane falou. Essa atividade de distribuição é uma atividade extremamente regulada, então o governo intervém, eles não têm uma margem de lucro muito alta, é tudo muito controlado, tudo muito enxuto, mas é o caixa do setor, é quem faz os contratos de longo prazo, é quem viabiliza a expansão. Então, essas empresas elas vão ficar com muito pouco caixa para fazer investimentos que vão ser importantes. Quando acabar a pandemia, quando a economia voltar, a gente vai ter um cenário que é de volta do crescimento de fontes intermitentes sazonais. A gente não vai ter capacidade de regular isso via hidrelétrica, é muito caro usar termoelétrica, a saída é resposta da demanda, é recursos energéticos distribuídos, é a distribuidora sendo uma plataforma de negócios, mas para isso ela tem que investir. A gente tem hoje um sistema de transmissão no Brasil muito inteligente, com medidores inteligentes, automatizados, mas a nossa rede de distribuição ela é muito obsoleta ainda. A gente tem muitos medidores eletromecânicos, a gente tem muita residência sem medição, a gente tem muito tráfego não automatizado. Esse dinheiro todo de investimento é o ticket do futuro. E a distribuidora vai ficar sem esse dinheiro para investir, provavelmente por um prazo de 2, 3, 4 anos, porque é esse o prazo que vai demorar para ter o reequilíbrio das tarifas, se a ANEEL não reconhecer hoje o impacto da pandemia. Então, acho que está sendo feita uma conta errada. Para evitar um impacto tarifário, a gente está abrindo mão dos recursos que vão ser necessários para a gente poder equilibrar o sistema lá na frente. Então, se a gente não tiver resposta da demanda, daqui a 5, 6 anos, a gente vai ter blackout no Brasil, porque não vai ter como acomodar a intermitência das fontes. Vai ter excesso de geração num horário e falta no outro. Mas isso é uma exclusividade do nosso período, da forma que está sendo abordado aqui no Brasil esse problema, ou nos outros países nós estamos assistindo esse mesmo fenômeno, essa mesma tratativa? O Brasil ele tem um modelo que é mais peculiar da América Latina, que copia mais o Brasil, né? Então, na Europa, nos Estados Unidos, a maioria dessas distribuidoras já não acumula a obrigação de comprar e vender energia. Ela só presta o serviço de rede. Então, elas não foram impactadas pela pandemia, que foi uma redução mais de mercado. No resto do mundo, o impacto maior ficou com os comercializadores. Agora, em outros países da América Latina, seguem esse modelo do Brasil, né? Aí o impacto tem acontecido e a discussão ainda está em aberto em quase todos eles, né? Porque é muito impopular você fazer um aumento tarifário no meio de uma crise econômica, com o desemprego lá em cima, né? Então, assim, a população já está dependendo de auxílio do governo para poder pagar as contas, e você vai lá e aumenta a conta, né? Então, assim, a gente tem que achar um equilíbrio. O impacto em cadeia para o resto da produção, né? Todo. Mas, por exemplo, uma das coisas que seria possível fazer era você reconhecer o ativo econômico, mas dar o financeiro lá na frente. Como a gente está falando de grandes concessões, se ela tem certeza que vai ganhar esse dinheiro, ela tem acesso a crédito. Inclusive porque o governo já deu um crédito grande para ela e aliviou a necessidade que ela teria para arcar com isso. Agora, se ele não reconhecer o ativo,
nem o ativo para ser jogado lá na frente, as distribuidoras vão ficar com um período de falta de caixa muito grande. Vai ter uma queda de retorno, né? O retorno da distribuição é de 7,32% ao ano, né? Regulatório. Na última avaliação que a ANEEL fez, nem metade das distribuidoras consegue esse retorno, né? E agora, com a crise, a gente deve estar falando de empresas tendo resultado negativo, o que é normal, né? Ok, uma crise como essa vai ter que ter resultado negativo. Só que são empresas que prestam serviço público, essencial. E fora que a expectativa do retorno no montante desse tipo de investimento já é de longo prazo. Né? Isso joga o payback desse tipo de operação a prazos superiores ao prazo de uma vida inteira. Em geral, esse 7,32 é para recuperar em 33 anos, né? Tudo já excedendo o prazo da concessão, né? As concessões todas nossas terminam antes disso. Pois é. Agora eu vou abrir para os meus colegas aqui, que eu estou monopolizando vocês. Gostei muito de ouvir aí o Thiago e a Josi. Tenho algumas outras perguntas para vocês, mas, Bia, por favor, faça as suas perguntas. Geralmente eu toco para a Bia pensando que ela vem com aquele tipo de pergunta dos dois pés no peito, vai vir com alguma equação daquelas mirabolantes, mas não, geralmente ela faz as perguntas mais suaves aqui nesse programa. Quem faz as perguntas mais capciosas é a Isabela aqui, ó, que está começando aí na carreira acadêmica. Esse que é o negócio. Mas manda lá, Bia. Então, eu não posso ficar fazendo as perguntas capciosas, porque senão ninguém vai querer prestar atenção. Então, primeiro eu queria agradecer vocês estarem aqui. A Josi, fazia tanto tempo que a gente não se via. Não sei. Fazia mesmo. Fazia, Josi. Então, aqui que eu queria saber de vocês. Tem muita gente falando que energia no Brasil é cara. E energia no Brasil é cara. Na opinião de vocês, tudo bem, a energia para o brasileiro, a gente entende a energia como sendo um recurso caro, elevado, né? Vocês têm uma visão de como isso acontece em outros países, não só países aqui na América Latina, mas vocês acham que a forma como a gente escolheu para fazer a utilização da nossa energia, ela é superior, mais ou menos, ou inferior àquilo que pode ser escolhido por outros países, e isso impacta, por exemplo, na percepção do consumidor ter se a energia é mais cara ou mais barata. Não sei se ficou claro. E eu queria complementar, tem tudo isso de imposto que a gente imagina que tem, porque eu sei que tem, mas eu só estou jogando porque eu gosto de dar uma complicada na questão. Lógico. Vai, quem quiser começar, começa. Assim, o negócio aqui é assim. O Thiago começa. Vai, o Thiago começa. Tá, primeiro, tem muito imposto na energia, é muito mesmo. O governo ele tem algumas coisas bem engraçadas, né? Ele gosta de tributar com base na facilidade de arrecadação. Então, como você está tributando na base, né, energia elétrica, você normalmente tem uma distribuidora por estado, né? São Paulo tem mais, né? Tem 3. Mas a maioria tem uma distribuidora por estado, então é muito fácil de arrecadar. Então, em geral, a maior alíquota possível de ICMS é cobrada da energia elétrica, né? Então, a gente já vai para 27%. Coloca PIS e COFINS também no teto, a gente está falando de 42%, né, da conta no final do dia, é tributo. E dentro desse tributo, a gente ainda tem uma série de encargos, né? São encargos setoriais, parafiscais, que bancam políticas públicas, que são até bitributados, tritributados. Então, você arrecada a CDE, que é um encargo na tarifa de energia. Aí incide ICMS, PIS/COFINS. Na hora que isso volta como subvenção para a distribuidora, incide de novo. Aí, na hora que cada distribuidora chega lá no usuário, que ela está pagando para subsidiar, incide de novo. Então, a gente está pagando muito imposto, é um absurdo. E daria para fazer algo muito mais civilizado em relação a isso. Agora, dito isso tudo, a energia elétrica do Brasil não é cara, isso é uma grande fábula. O Brasil ele teria que comparar a energia dele com países industrializados, né? Então, vamos colocar ali nos países da OCDE, né? O Brasil estaria no quartil de menor tarifa. No caso da América Latina, o Brasil também não fica tão ruim, ele fica um pouco ruim na América do Sul,
né? Porque tem Colômbia, tem Chile, que tem energias muito baratas, né? Mas não é uma energia cara no Brasil. E quando a gente compara em termos de tarifa, ela é bem razoável. O problema da energia é que ela sofreu movimentos muito bruscos, né? E isso grava alguma coisa na nossa memória. Então, você estava com tarifas que subiram 30%. Continuaram baixas, mas subiram 30%. Né? E outra coisa, o orçamento familiar brasileiro é restrito, né? Então, pesa muito na conta das famílias um aumento como esse. Mas, assim, experiência pessoal, a gente nunca pode extrapolar, mas, em geral, eu dou aula também, eu pergunto para os meus alunos, é sempre a mesma coisa. Eu gasto muito menos com energia elétrica na minha família do que eu gasto com internet, do que com celular, do que com gasolina. Então, é um dos itens básicos, mas não é um item que pesa mais do que 3, 4% do orçamento familiar. Então, não é uma energia cara. Agora, do ponto de vista industrial, ela gera algum problema. Ela já não é uma energia tão barata o suficiente para o Brasil continuar fazendo papel, continuar fazendo alumínio, continuar fazendo aço. A gente teria que abandonar esse consumo energointensivo e migrar para alguma coisa que a energia agregue mais valor. A gente deveria estar fazendo eletrônicos, a gente deveria estar disputando com a China para fazer brinquedo, jogo, né, eletrônico. Não estamos, a gente está tentando disputar com aço, com alumínio. E a nossa energia já não é mais tão barata para isso. Uma lata de alumínio, 98% do custo dela é energia. Então, a gente não tem mais condições de estar brincando com um energo intensivo. Então, assim, é caro para a indústria, é caro. Não é caro para serviços, não é caro para comércio, não é caro para residência. Agora, a indústria tem uma vantagem muito grande, ela não precisa ficar na tarifa, né? Ela pode produzir a sua própria energia. Então, por exemplo, o pessoal do suco de cana-de-açúcar, num passado não muito distante, a cana-de-açúcar preferia não investir numa caldeira de qualidade para comprar energia da rede. Hoje, toda usina de açúcar, que faz álcool, açúcar, né, parte da cana, tem uma caldeira super eficiente que gera energia mais do que necessária para o processo produtivo e ainda vende o excedente. Então, várias outras indústrias devem seguir esse mesmo caminho da cogeração. Né? E a gente tem processos de cogeração que não são tão evidentes assim, por exemplo, um shopping center, um hospital, e precisa gerar frio. Dá para gerar frio e energia elétrica junto. Dá para gerar frio e calor junto. Então, a gente tem várias tecnologias de cogeração, de aproveitamento, de conservação energética, que no Brasil ninguém leva muito a sério. Então, se não existe eficiência energética no Brasil, então a energia não pode ser cara. Se fosse cara, as empresas investiam em eficiência energética. Você chega num shopping, então, desperdiçando energia igual um louco, né? Cara, é barato. Está jogando fora. Né? Então, essa é uma grande fábula do Jornal Nacional, de dizer que a energia no Brasil é a mais cara do mundo. Não é, não. Mas num país onde estão tributando até livro, você acha que existe alguma possibilidade de diminuir a tributação de energia? Não, tem a chance de aumentar. O governo está discutindo a mudança da alíquota do PIS/COFINS, né, para juntar tudo num imposto só, e aí, desde de fazer a conta por dentro, vai fazer por fora, fica tudo igual. Só que na hora que ele faz isso, ele elimina com um regime tributário específico chamado REID, que incentiva a geração e a transmissão de energia elétrica com redução de custo. Você pode deferir o PIS/COFINS. Quando mudar para esse novo tributo, o que é 0 vai virar 12. Então, vai aumentar muito o custo da energia ainda. Essa é a ideia do nosso governo. Muito bem. Josi, qual que é a sua perspectiva? Então, não, eu concordo com o que o Thiago colocou, e assim, acho que nos sistemas de leilão que a gente tem hoje aqui, a gente já viu que é um modelo que tende a ter que ser revisto por conta de toda essa evolução do setor elétrico no país, mas se você pega um modelo de leilão que a gente tem para contratação de energia, só explicando, né, lá atrás, antes de 2000, antes de entrar o primeiro modelo, lá nos anos 2000, as distribuidoras contratavam energia direto dos geradores. Então, eram acordos que elas faziam, contratos bilaterais, e com o novo modelo, isso foi centralizado. Então, toda a energia, porque o negócio da distribuidora é ganhar, a margem dela está na distribuição, na prestação de serviço da distribuição de energia, manutenção de ativos, né? A cesta dela de contratos de energia é um repasse a um preço médio dos contratos que ela adquire, e isso vai para o consumidor conforme a classe de tensão.
Agora, se a gente pegar esse contexto todo, como que acontece um leilão, né? A distribuidora vai lá e declara para o governo a projeção lá dos próximos 5 anos, do que ela imagina que vai ser a carga, tem todo um estudo que é feito para isso, e a partir dessas necessidades de contratação, o governo institui um leilão. Então, a gente chama, né, os leilões A-5, A-3, A-4, que é sempre o ano da entrega do contrato, menos 5 anos. Então, se eu falo de um A-5 hoje, eu vou começar a entregar daqui a 5 anos. O sistema de leilão é leilão reverso. Então, a ANEEL abre um edital, faz uma licitação, estipula um preço teto, e o preço é dali para baixo, e a briga é acirrada. Então, assim, porque são todos projetos novos, querendo vender energia, porque são contratos de 15 anos, para alguns até um pouco mais, e são contratos que dão financiabilidade para esses projetos. Então, com esse contrato, ele vai até o banco, BNDES, por exemplo, financia o projeto, faz o levantamento do CAPEX, investe e começa a gerar energia, e é onde esse contrato é indexado a IPCA durante toda a vigência. Então, se uma usina vende num A-5 a R$200, por exemplo, daqui a 5 anos, quando ela começar a entregar energia para o sistema, ela já está com o IPCA dos 5 anos acumulados para faturamento dessa venda de energia. Isso, de certa forma, vai tornando a energia cada vez mais cara, mas o sistema do leilão ele é muito inteligente, porque, de fato, ele força o empreendedor a ir até o preço de reserva dele, porque senão ele fica de fora. A gente sempre tem mais oferta do que demanda. E o sistema, hoje, ele não comporta mais esse tipo de modelo. Por quê? Como o Thiago colocou, se você pega os eletrointensivos são os primeiros que migraram do Mercado Livre e contrataram energia de maneira muito mais barata. E com o passar dos anos, essa janela foi se abrindo para outros consumidores. Hoje a gente tem uma demanda mínima de 500 kW para que esse consumidor possa estar no Mercado Livre. Isso dá uma vantagem para o consumidor de poder negociar diretamente com o gerador a que preço ele vai contratar. Então, o fato de estar no Mercado Livre traz uma vantagem nesse ponto, que é você poder negociar seus preços e não necessariamente você se contratar ad eterno com a tarifa da distribuidora, que, de certa forma, a gente não tem muito controle do que vai acontecer, porque é um sistema extremamente regulado. Então, eu acho que hoje o que a gente está vivendo é uma revisão desse modelo, porque a gente está vendo os preços do Mercado Livre caindo, a janela, né, a demanda mínima para migração, já existe hoje uma escadinha definida que até 2024, todo mundo de 500 kW para cima é considerado consumidor livre, porque hoje tem uma diferença. Quem tem 500 kW pode migrar, mas necessariamente tem que contratar energia de fonte renovável, fonte alternativa. Então, você cria ali uma reserva de mercado para biomassa, eólica, solar, para pequenos projetos hidráulicos, e essa reserva está diminuindo. Então, antes era de 500 a 3 mega de demanda. Já esse ano, a gente, agora até 2 mega, já é considerado especial, um consumidor que tem que contratar de fonte alternativa, mas de 2 mega para cima já é considerado consumidor livre. E já existe uma agenda para se discutir a abertura do mercado abaixo de 500 kW. A gente também tem hoje a possibilidade de comercializadora varejista, que é uma comercializadora que absorve cargas menores e concentra essas liquidações, né, no Mercado Livre para que você possa, é como se fosse uma distribuidora do Mercado Livre, fazendo uma analogia. Então, existem muitas soluções migrando para esse caminho, e a gente vê uma iniciativa de abertura do Mercado Livre. Então, se eu tenho distribuidoras contratando energia para atendimento da carga, e ao mesmo tempo eu estou vendo um movimento em que a carga da distribuidora está esvaziando, porque os consumidores estão indo para o Mercado Livre, uma hora essa conta não fecha. Então, eu preciso pensar em novas formas de garantir que o parque gerador vai continuar se expandindo, para que eu tenha potência sistêmica para atender a carga, mas sem necessariamente vincular a energia a esse fornecimento. Então, acho que num futuro não tão distante, a gente deve ter mais possibilidades ainda de negociar essa energia. Hoje a gente já vê grandes parques e grandes complexos geradores eólicos e fotovoltaicos se desenvolvendo 100% para Mercado Livre. A gente vê na mídia aí grandes consumidores eletrointensivos, buscando essa fonte, né, essa solução de contratação,
porque, inclusive, nesse modelo que a gente chama de autoprodução, que são os consumidores fomentando a própria geração de energia, existe a isenção de alguns encargos setoriais que o Thiago colocou. Então, o fato dele conseguir, de certa forma, compensar uma geração, uma termoelétrica mais cara, com uma fonte renovável, ou, de certa forma, diminuir a quantidade de carga que ele puxa do sistema para atender a planta, ele consegue ter um abatimento desses encargos, porque no líquido ele está deixando de consumir. Então, são soluções que estão se apresentando, e a gente deve ter uma revisão desse sistema de contratação não muito longe de agora. Muito bem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é o programa de mais alto nível técnico que nós tivemos até agora, porque vocês dois, eu vou falar para vocês, eu tô me sentindo, vou confessar para vocês, estou me sentindo um pouco burro aqui com a presença de vocês hoje. Obrigada. Eu vou passar. A gente usa uma linguagem própria, a gente se comunica, a gente está tirando a maior onda com a cara de vocês. Eu tô apanhando aqui para entender o que vocês estão falando aqui. Mas deixa eu só fazer um comentário, que a Josi mencionou muito a questão do Mercado Livre, né, fugindo dessa tarifa, mas tem uma coisa que é o consumidor pequeno mesmo, nós, residenciais, migrar para ter a geração própria, a gente chama de não de autoprodutor, mas de autoconsumidor, né? Geração distribuída. E eu, por exemplo, tenho aqui em casa, então eu falei que eu gasto pouco energia, mas a verdade é que eu gasto quase zero. Eu gasto R$60 por mês com energia elétrica, porque eu tenho uma geração local que supre 90% da minha capacidade. Só não é 100%, porque se eu colocar 100%, eu tenho que continuar pagando os R$60. E uma coisa interessante é que a gente já tem instalado de geração distribuída 3.500 megawatts de potência. Sim, isso foi instalado de 2014 para cá. Isso é maior do que a usina de Santo Antônio, que foi construída lá no Rio Madeira, em Roraima, que é 2.400. Então, no mesmo prazo de construção da usina, a gente colocou uma usina e meia. Isso foi feito com investimento em residências espalhadas no Brasil todo. Então, isso como eu disse, isso é o futuro. Isso, e na verdade... Por conta disso. Né? E na verdade, esse movimento da geração distribuída, se a gente for olhar em potência instalada, a AB Solar, que é a agência de fonte solar, a associação, eles divulgaram, acho que em termos de potência instalada, a geração distribuída já passou a geração centralizada em solar. Então, é um movimento, eu acho que o que a pandemia acelerou, né, nesse período todo que a gente está vivendo, foi a digitalização do setor, né? A gente está começando a olhar para soluções mais digitais do setor e trazendo discussões daquilo que realmente é necessário evoluir para que você consiga ter mais eficiência. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Thiago também colocou a questão da eficiência energética, né? Muitos projetos de eficiência energética sendo estruturados e isso, de fato, trazendo resultado. A preocupação dos consumidores de maneira geral com sustentabilidade, que eu acho que a matriz brasileira, ela é um exemplo internacional nesse ponto, porque a gente tem a maior parte da nossa energia vem de fonte renovável, apesar de, sim, isso trazer um desafio operativo, o ONS deve sofrer bastante lá, o operador, para otimizar o despacho das usinas, porque, de fato, não deve ser fácil você ter que ficar compensando as oscilações, tanto de solar como de eólica, e nesse ponto a biomassa ajuda bastante, porque ela consegue ter um comportamento mais bem comportado, né, digamos assim, porque ela não oscila tanto a geração. Mas a geração distribuída, e isso eu falo até pelos clientes que a gente assessora lá, é algo que está vindo e é uma solução que está na mesa, tanto para pequenos comércios, indústrias menores que não têm essa opção de migrar para o Mercado Livre, como para as residências, como o próprio Thiago colocou, que tem ali na casa dele. E essa pauta da geração distribuída é uma pauta que estava em revisão, né, pelo ANEEL, a regra do sistema de compensação de créditos, ou como é que você pode compensar e que parte da tarifa que você compensa, e isso deve voltar em pauta aí nos próximos meses, talvez até no primeiro semestre de 2021 a gente deve ter mais definições, mas de fato é algo que a gente vai ver com muito mais presença daqui para frente. Gente, eu queria ter bastante tempo para estar com vocês, eu só tenho tempo para pedir para o Bufa trazer aquela perguntinha capciosa de política em um momento tão maravilhoso para se falar de política como nós estamos. O Thiago falou que está licenciado, eu imagino por quê, né? Porque eu não vou entrar em detalhes, mas eu também faria essa manobra em minha carreira caso a situação fosse a que se instalou.
Mas, Bufa, o que você tem aí para perguntar que é alinhado com aquilo que você pesquisa, cara? Então, Christian, é o seguinte, para os nossos convidados aí, né, que no caso do Thiago, que pode ter uma visão mais ligada aí, de fato, né, à ocupação do espaço que ele teve nos governos, né, e para a Josi, tendo em vista, né, a visão que ela tem como parte do mercado, mas o Thiago também pode falar. Mas, assim, a minha pergunta para eles é assim, o Brasil tem um estado desenvolvimentista, né, a gente sabe que ele passou, então, por um processo que se inicia em 95 de privatizações, né, até aí perfeito. Colocado isso, gente, eu faço a pergunta para vocês, esse atual modelo das agências reguladoras, né, que não vai na linha do insulamento burocrático, né, que você, no caso, está destinando à ocupação de cargos indicados, pode levar à eficiência? Dá para a gente trabalhar com isso? Nós temos que rever esse modelo desses cargos de direção de gestão dessas agências reguladoras? Era isso aí que eu queria perguntar, galera. A gente tem um universo das agências muito discrepante no Brasil, né? Então, algumas agências como a Anatel, a ANEEL, a ANP, até pela questão da dificuldade técnica de se lidar, elas têm sido ocupadas por quadros mais técnicos, né? Ou com mais conhecimento prévio. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o diretor da agência é um cargo político, né? No Brasil, só tem poder quem é político. Então, de onde é que vem o poder do diretor da ANEEL? Ele vem por delegação, ele é indicado pelo presidente e é sabatinado pelo Senado, que aprova o nome. É daí que vem a legitimidade para ele tomar a decisão. Esse mecanismo pode ter uma série de falhas, mas eu acho ele muito fundamental, porque eu não posso botar na mão de um burocrata um poder muito grande. Todo o poder emana do povo, já está no artigo 1º da nossa Constituição. Então, se o nosso povo escolhe um determinado contexto político que leva ao apadrinhamento das agências, é inevitável. Qualquer modelo que você tente criar vai ser apadrinhado. Então, assim, vamos supor que não é o caso. Então, o modelo funciona? Funciona. Eu acho que ele tem uma vantagem muito grande em relação à administração direta fazer, porque cria duas instâncias. Uma formuladora de política, em que tem um engajamento com os políticos, com os industriais, com os stakeholders como um todo, mais de alto nível, e uma outra agência reguladora que ela toca essa política no dia a dia, né, no engajamento mais contratual. E se você for olhar, a ANEEL ela é extremamente agressiva nesse tratamento, ela preserva muito o interesse público. Ela não tem uma tradição muito grande de tentar acomodar interesse. A gente estava discutindo aqui que, mesmo diante da pandemia, ela abre uma consulta pública questionando se, de fato, foi extraordinário o que aconteceu. Ela não tem certeza ainda. Então, é o tipo da posição que a ANEEL vai adotar. E aí, dentro da ANEEL, você tem uma esfera em duas instâncias. Os técnicos, né, os burocratas, os concursados, que uma época que burocrata era elogio, tá? O burocrata era igual a meritocracia. Na época da nobreza, o burocrata era o cara do mérito, né? Então, é assim, esse cara, ele instrui o processo, ele faz a primeira decisão, a decisão de primeira instância. E a diretoria funciona quase como um órgão recursal. Então, ela tem pouca liberdade de mudar a decisão se ela estiver bem fundamentada. O que acontece é que os técnicos também erram, também não fundamentam, também acordam num dia ruim. Então, tem esse movimento. Mas, assim, eu não me assusto muito quando alguém diz colocaram um cara político na agência, no ministério. Não, é para ser político. Porque se não for político, ele não representa voto. Se não representa voto, não deveria ter poder. Agora, a gente precisa ter um funcionário público bem treinado, motivado, capacitado. E aí, uma coisa importante para se dizer, eu mencionei logo no começo que eu passei num concurso, né? Que concurso foi esse? É um concurso de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ele foi bolado lá pelo Sarney, fez um concurso, contratou uma primeira turma, o Fernando Henrique fez mais 2, o Lula fez vários, e depois a Dilma parou com os concursos. Mas é uma carreira que recebe muito bem, está quase no topo das carreiras do executivo, trabalha em qualquer ministério, então ela é treinada para trabalhar em todos os ministérios, e somos só 1.000 desses servidores no Brasil inteiro.
Agora, se você for olhar, todos os cargos de médio escalão no governo hoje são ocupados por eles. Então, assim, é quem garante que as coisas não param. Trocou o governo, o Bolsonaro, aconteceu uma coisa surreal. Todo mundo ficou sem receber o salário no dia 1º de janeiro. Porque o ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, na época, demitiu todo mundo. No primeiro ato dele foi demitir, inclusive o cara que assinava a folha de pagamento, o cara que fazia o diário oficial. Eram todos servidores, mas eles perderam a função. Aí o cara falou assim, não quero publicar isso. O cara falou, então vai lá e publica, porque não tem mais ninguém que pode fazer isso. Então teve que sentar do lado do cara, ele teve que botar o token dele, teve que assinar, porque não tinha mais ninguém com delegação. Então esse tipo de papelão, né, que foi feito no começo, isso foi porque eles acharam que todo servidor público estava ali como parasita, né? Isso veio. Mas um servidor público bem qualificado, ele defende a sociedade também. Então, esse governo apanhou muito até aprender que tinha que lidar com os servidores, né? Que eles não estavam lá apadrinhados, né? Embora alguns tenham ocupado cargos de liderança em governos do PT, o governo PT foi um negócio muito louco. Tinha ministro de todos os partidos lá. Então, eu fui chefe, tive o cargo de liderança de ministro do PP, do PMDB, do PT, do PR, é um negócio louco. Mas o ministro político é bom, porque ele vai lá no Congresso e ele garante que o seu ministério não tome porrada, ele garante que o seu orçamento passe. Se você ganhar um ministério técnico, você pode ter certeza que você vai ter contingenciamento, que o seu ministério não vai ter verba para nada. Então é bom ter ministro político, eu adoro. Quanto mais político for o ministro, melhor. No seu caso, e no caso do Canuto, é a união dos caras técnicos com o cara com um certo jogo de cintura político, né? Eu acho que é o tal do policymaker. Tem que ter, sabe por quê? O político ele tem que vender um resultado, ele tem que inaugurar uma obra, ele tem que garantir que não falta luz. Então, se ele só botar cabide de emprego, não vai fazer nada. Então, ele precisa ter gente boa embaixo. Agora, quando tiver a transição do governo, você precisa ter memória institucional. Não pode ser. Nos Estados Unidos é uma maluquice. Lá demite todo mundo. Sai todos os democratas entre os republicanos. Aqui no Brasil isso não funciona. A gente ia levar o computador junto. Não ia deixar lá para o cara, olha, estou saindo aqui, mas está tudo guardadinho. Eu botei um stick post aqui no papel, amanhã vence esse prazo, tá? Ia deixar lá, ir embora. Tá certo. Gente, eu tenho que agradecer muito a presença de vocês. Na verdade, a gente está no nosso limite, porque eu e o Bufa temos aula para dar agora, né? Você tem aula agora às 7, Bufa? O Bufa está sem áudio aí, mas tudo bem. A Bia está mais tranquila agora, mas aí... No curso de educação física, acredito, com todo esse meu físico aqui. Gente, vocês não têm noção, o Bufa, ele quase nunca fica... É que foi muito interessante o que vocês falaram, porque o Bufa não fica aqui, não, ele acende um cigarro e vai, né? Não sei se você lembra de alguns professores que a gente teve, Thiago, aquele Plínio, lembra do Plínio lá do IFISH? Que acendia um cigarro e viajava, é o Bufa, cara, ele acende cigarro e vai. Ele não fica aí, não, ele vai comprar cigarro. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, quero dizer que a gente vai ter que encerrar, porque temos que entrar em sala de aula, mas, Thiago, gostaria de contar com a sua presença em algum outro evento aí que a gente pudesse trazer esse seu brilhantismo. Gostei muito de tudo que você falou, obrigado mesmo por abrir essa brecha aí na sua agenda. E, Josi, muito obrigado também. Fiquei muito impressionado pelo nível de conhecimento que você tem. Deu vontade de estudar essa área. Eu confesso que sou um completo leigo nessa área de energia, né? E em alguns momentos eu tive certeza que era outro idioma que eles estavam falando. A gente causa esse efeito. A gente causa esse efeito. Então, e olha que eu faço jornalismo. Supostamente eu falo português e não entendi nada. Isabel, eu vou te falar uma coisa. Cara. Eu sou economista, com mestrado em economia, e as pessoas acham que eu sou advogado ou engenheiro. Então, assim, certo. Olha, é punk o negócio. Mas é bacana. Teve um tio meu que foi diretor da área de P&D da Copel. Acho que o Thiago conhece a Copel, né? E eu consigo conversar com ele, assim, de igual para igual. Com vocês, o nível está muito acima, assim. Então, parabéns aí. E espero poder contar com vocês nos próximos desdobramentos para falar de energia. Muito provavelmente nós vamos ver esse tema mais para frente.
Muito obrigado. Vou me despedir do pessoal que está nos assistindo aqui. Na semana que vem, eu nem sei o que a gente tem na semana que vem. Vocês lembram que a gente tem na semana que vem? Vamos falar de inovação como saída da crise. Vamos falar com a Aline Filioli e o Saulo Rodrigues. A Aline, que está lá, é pesquisador da universidade na Inglaterra, não lembro qual que é. Eu não lembro também mais qual, mas ela vai, à noite, vai estar aqui com a gente. Vai ser noite lá e a gente vai conversar aqui. University of Birmingham, ok? Beleza. Thiago, brigadão, cara. Valeu. E Josi, obrigado mais uma vez. E a gente vai terminar por aqui. Isabela, eu que agradeço. Valeu aí. Tire-nos do ar. Até mais pro pessoal aí. Tchau, tchau.